maravilhoso, Pai, é sentir a Tua presença, Pai. Porque, ó Deus, não temos algo maior do que o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E não há nome maior que o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. A palavra com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-me, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória,
Obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai, neste lugar, Pai. Obrigada, Pai, porque aqui nós marcamos o encontro contigo, Pai. Ó Deus, nós anseiamos pela tua presença. Temos sede de ti. Queremos, Deus, nos saciar. Precisamos de ti, Senhor. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto tua presença, o teu Espírito flui.
Nós adoramos nosso Deus pelo que Ele é e também o adoramos pelo que Ele faz, né, irmãos? E tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é maravilhoso, é grandioso, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, não é, irmãos? E é por isso que nós vamos meditar um pouco no Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, irmãos. Alguns versículos para a nossa edificação, né, e nosso crescimento espiritual na palavra do nosso Deus, na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, a palavra nos diz assim: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achamos tanta fé. Amém, irmãos? Muito bem, esses versículos, essa aqui é um evento, é uma história que ocorre, que é bem conhecida, né? A história da cura do servo, do centurião, aquele homem que, ainda que fosse romano e fosse também uma autoridade, era um centurião, era uma autoridade, algo do tipo militar, não é? E era romano, mas ainda assim ele tinha admiração pelo povo judeu, pelo povo de Israel, e sobre determinado aspecto nós podemos até imaginar que tivesse algum temor, não é? E admirador da fé do povo de Israel, passou também a crer como muitos creram em Jesus, pelo poder que Jesus manifestava. Então, é interessante a gente observar algumas coisas que vai acontecer aqui que chama a nossa atenção para a nossa compreensão, não é? Quando o homem, quando ele ouviu falar de Jesus, no versículo 3, né, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. As pessoas que o centurião manda falar com Jesus eram anciões judeus, né, do povo, e eram pessoas que criam em Cristo, com certeza, e através desses anciãos o centurião seria representado, e eles vão dar um testemunho muito bacana a respeito do centurião, quando no versículo 4 ele diz: e chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. É claro que a gente vai compreender, irmãos, que essa condição do centurião ser digno de ser atendido nesse pedido que fazia Jesus naquele momento, era a condição humana. Como eu sempre ensino, sempre falo com a igreja, diante de Deus nós não temos mérito algum, não é? Nós não temos essa condição de chegar e exigir. Ninguém pode chegar, por exemplo, que possa nos representar em oração e falar com Deus e dizer que eu seja, por exemplo, digno de receber aquilo que eu tenho pedido a Deus, pelas minhas ações, pelo meu modo de viver, pela minha obediência e tudo mais. Não há mérito nessa condição, né? Por isso que a palavra graça é uma palavra que está presente, é um termo que faz sentido e está presente o tempo todo nas nossas vidas, porque graça significa favores que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus
continua nos abençoando. Mas, aos olhos humanos, na nossa convivência aqui, nessa realidade humana, nós podemos alcançar essa dignidade, não é? Pela qualidade de vida moral, vida espiritual, vida familiar, vida profissional, vida financeira, em todos os aspectos. Dependendo da qualidade de vida que colocamos em prática todos os dias, nós podemos desfrutar de uma condição desta. Na presença do nosso Deus, mas entre os homens, né? Deus olha para nós e vê o nosso esforço e sabe da nossa intenção, do desejo do nosso coração de vivermos uma vida de obediência segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Diante disso, nós vamos perceber que aqueles anciãos judeus, eles vão fazer exatamente isso, eles vão interceder junto a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, declarando que ele se encontra nesta condição de ser uma pessoa digna de receber o milagre. A gente sabe até pelo contexto que o relacionamento daquele centurião com o servo dele era um relacionamento de amor. O centurião, apesar de ser quem era, tinha pelo seu servo um grande amor. Eles, na verdade, a gente poderia até dizer que eram amigos, não é? Eram pessoas de um estreito relacionamento, de uma convivência muito, muito bacana. Então, não interessava aquele centurião perder o seu servo. Então, e com tudo que tinha ouvido falar de Jesus, identificava e admitia que somente Jesus poderia dar solução daquela situação que se encontrava o servo do centurião. No versículo 5, os anciãos ainda vai falar um pouco mais, porque que ele também, porque algumas razões, não todas, mas algumas razões, porque aquele homem seria digno de receber o pedido, de ser atendido em seu pedido. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Por que só nessa hora que vem a tosse alérgica, né? Repreendido está em nome de Jesus. Então, irmãos, para nós podermos compreender e perceber que pelo modo de viver, nós podemos achar então graça aos olhos do nosso Deus, que eu falei alguns cultos há poucos dias atrás. Não é? Ainda que não tenhamos mérito, mas podemos achar graça aos olhos do nosso Deus, pelo nosso modo de viver, pela pessoa que somos, pela pessoa que devemos ser o tempo todo. E nós podemos ver, por exemplo, o testemunho que o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, deu a respeito de Jó, quando o povo subia o monte para adorar. No meio foi Satanás, e naquela conversa nós vimos o testemunho que Deus deu a respeito de seu filho Jó, declarando ser ele um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que igual a ele não havia outro na terra. Então, quando a gente para pensar que no nosso relacionamento com Deus, o que pode acontecer? Que tipo de sentimento nós podemos então provocar diante dos olhos ou no coração do nosso Pai Celestial? Nós podemos provocar alegria, prazer, a ponto até de Deus dar um testemunho desta natureza a nosso respeito. Mas podemos também provocar em Deus a tristeza, frustração, no sentido de que Ele se entristeça em ver comportamentos e atitudes e palavras e pensamentos e sentimentos que não cooperam com a santidade dEle. Nós podemos ver isto, por exemplo, quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós não devemos extinguir o Espírito de Deus, não devemos apagar o Espírito de Deus. Não é que o Espírito vai deixar de existir, deixa de existir na pessoa que passa a viver de uma maneira inadequada. E aí a gente, voltando à questão, a gente percebe que esse homem se encontra exatamente naquela condição parecida de Jó. Ainda que ele não fosse judeu, ainda que ele talvez não fosse ainda um servo declarado do Senhor Jesus, mas mesmo assim ele se encontrava nesta condição de ter um excelente testemunho aos olhos das pessoas que estavam em volta dele, ainda que ele fosse o que fosse, não é? Ele
ainda que não tivesse ainda a crença, a fé e a entrega e a conversão absoluta para compreender todas as coisas, mas o que ele já compreendia era o bastante para ele amar a nação de Israel, amar os judeus e contribuir, inclusive, para que aquilo que o povo de Israel, levantado por Deus, pudesse então dar continuidade à sua missão, ao propósito de Deus em sua vida. Agora é interessante o que vai acontecer a partir daí no versículo 6. Jesus aceita o testemunho dado a respeito do centurião. Jesus aceita ir aonde está o enfermo para curá-lo. Jesus aceita. É impressionante essa condição de servo de Cristo, Cristo como servo, que nos ensina muitas coisas, né, irmãos? Por isso que ele disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para dar a vida, a sua vida em resgate de muitos, de todo aquele que viesse a crer no seu nome. Aí no versículo 6 vai acontecer assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor. E aí interessante o que ele vai colocar aí, porque isso pode ter dois lados para nós podermos compreender, irmãos. Porque por um aspecto ele ganha a notoriedade, até a admiração de Jesus, com relação de nunca já ter visto fé igual em todo Israel, e ele ganha essa notoriedade, ele ganha também a sua bênção, porque Jesus vai liberar a palavra de cura sobre o servo do centurião, mas a gente vai observar que ele perde algumas coisas. Então que alguns procedimentos nós precisamos ter o cuidado, da gente poder experimentar e colocar em prática em nossas vidas. Aí ele manda as pessoas dizerem para Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, ou que seja, de entrar na minha casa. Os motivos que aquele homem teve para julgar isto, nós podemos especular bastante, irmãos. Não é? Por que motivos aquele homem estaria considerando que a casa dele não fosse digna de receber a presença de Jesus? Por que ele não seria digno de receber a presença de Jesus em sua casa? Nós sabemos, irmãos, que o que impede a presença de Deus em nossas vidas é o pecado, é a maledicência, é a lascívia, é a iniquidade, a impiedade, o coração maldoso. Nós sabemos pelas próprias palavras de Jesus que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele vai estar o quê? Presente. Então, será que na casa daquele homem, todas as reuniões que se faziam, nenhuma era para invocar a presença do Deus vivo, e por isso Deus não se fazia presente em seu lar, em sua vida, em sua casa? Nós podemos e devemos pensar um pouco sobre esta condição, que ainda que ele vai exprimir, que ele vai externar uma fé realmente que deixa Jesus naquela condição de exprimir aquela admiração, no sentido de dizer que nem todo Israel ele não tinha ainda visto fé igual, mas ainda assim, por quê? E nós precisamos pensar no porquê, irmãos, porque nós sabemos que o nosso Senhor, ele não está em todos os lugares, ainda que a maioria das pessoas digam isto, ainda que as pessoas creiam que seja assim, mas crer que seja assim não quer dizer que seja. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é onipresente. O que significa esse termo, esse atributo natural de Deus? Que ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não quer dizer que ele está presente em todos os lugares. Como que nós vamos admitir Deus estar presente numa casa onde há orgia, por exemplo? Onde as pessoas estão se entregando para uso de drogas, de prostituição, de lascívia, numa casa onde há uma idolatria muito pesada, ou que seja mais simples por acaso, não importa. Como que nós vamos admitir que Deus vai estar presente, por exemplo, em lugares onde as pessoas se reúnem para combinar, para contratar o mal, para tirar vida de pessoas, para destruir vida de pessoas? Então Deus não está presente em todos os lugares. Ele tem o poder de estar. Isso não impede de que Deus saiba tudo que esteja acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onisciente. E Ele não precisa estar presente para saber o que acontece. Ele não precisa estar presente na casa de pessoas que o odeiam, de pessoas que não creiam na sua existência, para Ele saber o que acontece lá dentro daquela casa, ou por onde quer que seja.
O que eu quero que a igreja, que nós compreendamos e coloquemos em prática todos os dias, irmãos, é exatamente esta condição. Que a nossa casa tem que ser de tal maneira estruturada, edificada, em que Deus sinta prazer de estar no nosso meio. Nós não podemos viver de tal maneira para chegar ao ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Digno nós não somos de nada com relação ao nosso Deus. Mas a gente não pode impedir com isto, porque se a gente observar, pelo que vai falar o homem, no versículo 6, depois vai seguir no versículo 7, né? No versículo 6 nós lemos: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. No versículo 7, volta no versículo 7, por favor, isso. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Então, será que aquelas pessoas que foram, elas é que eram dignas? E ele não seria digno? O que impediria aquele homem de falar pessoalmente com Jesus? Não é? Lembra do sacerdote que foi atrás de Jesus para salvar a sua filha? Não é? Naquele momento quando Jesus diz para aquela menina: menina, te digo, levanta. Né? A gente imagina que é necessário vencer, talvez aquele homem precisou vencer muitos orgulhos. Não é? O centurião nem tanto, porque ele já tinha uma simpatia, um relacionamento amigável com os judeus, diferente daquele sacerdote, um sacerdote daquele tempo. O que eu quero que a igreja compreenda é exatamente isso. Se nós nos esforçamos e pagamos o preço, e obedecemos, e fugimos da aparência do mal, e resistimos a Satanás, e dizemos não às tentações, dizemos não às provocações deste mundo, e nos esforçamos para viver em obediência, ainda isto não nos tornará dignos de que Deus nos atenda, mas a graça dele se manifestará pela misericórdia e pelo prazer que tem Deus de abençoar. Tanto assim, não é? Se a gente olhar ao comportamento de Jesus com relação ao comportamento de Naamã, quando Naamã estava leproso, que foi procurar Eliseu, profeta de Israel, para ser curado, vocês lembram que Naamã já tinha estabelecido todo o procedimento que iria acontecer, que Eliseu viria até ele então, e ele passaria a mão sobre o lugar leproso, e ele invocaria o Deus, né, de Eliseu, invocaria seu Deus, e ele seria curado. Ele já tinha todo um preconceito, toda uma coisa estabelecida em sua mente, como que as coisas deveriam acontecer, possivelmente dada a sua condição de general, de status elevadíssimo que tinha, e o medo que as pessoas tinham dele, inclusive. E, no entanto, o que Eliseu fez? Mandou Geazi dizer tais palavras, que você já conhece, e ele ficou revoltado com isso, ficou aborrecido. Tipo assim, quem Eliseu pensa que é? Afinal de contas, quem eu sou e ele me rejeita de vir falar comigo pessoalmente? Se a gente olhar, ali já foi diferente, não é? Jesus foi buscado para curar alguém, e quem estava por detrás desta ordem não foi até Jesus pessoalmente para dizer: Jesus, eu creio em ti e eu peço que o Senhor cure o meu servo. Ele mandou outros que fossem. E, no entanto, Jesus se aborreceu? Não. Se sentiu menosprezado pelo centurião? Também não. Se sentiu desprezado? Também não. E quantas pessoas que estão fazendo igual Naamã fez, e fazem com Deus, e fazem com seu irmão de igreja, e fazem com o pastor, e fazem com a igreja? Não é assim. Se nós olharmos para essa condição, eu penso que o centurião perdeu uma excepcional oportunidade. Estou falando desse caso pontual, dessa situação instantânea que ele vai viver com Jesus nesse momento. Porque ele alcançou uma graça maravilhosa. O servo foi curado, conforme nós vimos no prosseguimento da leitura. Mas ele se coloca nesta condição: eu não sou digno. Por isso eu mandei que outras pessoas fossem no meu lugar falar com o Senhor. Isso até um certo ponto, irmãos, tem valor. Quando nós pedimos: ore por mim, estou precisando muito de oração. Ontem, por exemplo, participei de uma reunião, e uma professora no finalzinho de tudo me disse: pastor, assim que eu vi o senhor, eu sabia que eu deveria pedir o senhor para orar. Aí me disse o motivo da oração. Nós podemos fazer isto, mas, irmãos, olha para mim e preste atenção. Muito mais do que isso, nós mesmos podemos ir e falar com o nosso Deus. Amém ou não?
o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, irmãos. Quando a Bíblia fala da oração que tem o poder para produzir muitos efeitos, ela fala da oração do justo. Não é a oração de uma pessoa em particular, é a oração da pessoa que alcança essa qualidade de vida. Olha o testemunho desse homem diante dos homens, e certamente diante de Deus, porque Deus via aquele centurião, Deus conhecia aquele centurião. Amém ou não? Não é verdade? Então a gente precisa ter exatamente esta percepção, que no nosso relacionamento com Deus, o que Deus espera é que nós estejamos pessoalmente na presença dEle. Isso não nos impede de que peçamos uns aos outros para orar por nós. Isso é normal e tem que acontecer. Mas, irmãos, por que não nós também pessoalmente na presença deste Deus maravilhoso que nos ama tanto? Isto foi algo de que ele abriu mão. Talvez no excesso de zelo, de humildade que aquele homem tivesse em seu coração. Por não ser judeu, talvez fosse uma situação que o colocasse nessa condição de indigno. Por ser um soldado, por exemplo, um centurião, uma autoridade, que tinha pessoas sob o seu comando, né? E aquilo que ele mandasse fazer tinha que ser feito. Talvez ele se colocasse na condição, na humildade de não se sentir digno, de reconhecer que Jesus era a autoridade máxima, e que Jesus era a autoridade tão extraordinária, tão grandiosa, que ele não se sentia digno de falar pessoalmente com Jesus. Podia ser um excesso de humildade, tudo bem, mas devemos tomar o cuidado, irmãos, porque às vezes o que nosso Deus quer é que nós pessoalmente estejamos na presença dEle, diante da face dEle, diante de sua glória, nos humilhando, pedindo a sua bênção, a sua graça, pedindo a sua misericórdia, a sua compaixão, pedindo a sua ajuda, nos submetendo à sua vontade, ao seu querer, ouvindo a sua voz, sentindo o toque da sua mão, experimentando a libertação que somente Ele pode nos dar. Ainda que Jesus ficasse maravilhado da fé do centurião, mas mesmo assim, ainda mais poderia conseguir aquele centurião, porque ele abriu mão de um privilégio impagável. Não é? Eu sei que qualquer um de nós hoje, no ano 2020, que conheça a palavra, que conheça Jesus e que sabe que o nosso Deus é verdadeiro e todo-poderoso, em algum momento já imaginou e desejou que pudesse pelo menos ver a face de Jesus, ouvir a sua voz audivelmente, aquela voz doce que ele devia ter quando falava com seus discípulos, quando ensinava as maravilhas que ensinava naquele tempo. Quantos de nós, irmãos, não gostaria de ter tocado as mãos de Jesus, tocado em Cristo? Maravilhoso. É claro que isso hoje já não é mais possível humanamente, só na glória será possível, porque nós conheceremos como somos conhecidos. Contudo, o que eu quero justamente desafiar a igreja é esta condição, irmãos. Digno nós não seremos, isso é uma consciência que nós temos que ter, mas isso não pode nos impedir de buscarmos, de termos com o Senhor intimidade, de orarmos, de louvar o seu nome, de exaltar o seu nome. A gente faz isso não é porque nós merecemos, não, irmãos, é porque Ele é que merece. Amém? É Ele que é digno. É Ele que é digno de ser louvado, adorado, exaltado, glorificado. Nós somos criados por Ele justamente com esse objetivo. A razão primeira da nossa existência, irmãos, conforme Paulo escreve em Efésios, é que nós fomos criados para louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus, para que a nossa vida exalte o seu nome, para que a nossa vida glorifique a Deus, para que as pessoas possam olhar para nós, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, que a vossa luz resplandeça, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a importância deste relacionamento, e de não abrirmos mão, irmãos, de estarmos cada vez mais na presença do nosso Deus em nome de Jesus. Por isso, me preocupa que algumas pessoas se coloquem nesta condição, talvez no excesso exagerado, aí eu estou até na redundância aqui muito grande, né? No excesso exagerado de humildade, e achar que, por exemplo, não pode nem falar com Deus, não pode nem orar. Agora, para nossa compreensão, o que torna a nossa casa indigna de receber a presença do Espírito Santo, irmãos, é o pecado.
são as coisas erradas. É o tipo de coisa que você faz dentro da sua casa, a maneira como você vive fora dela, inclusive. O que impede a presença do Espírito de Deus, o que torna o nosso coração indigno dessa presença, é o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Por isso, Lucas capítulo 7, quando no versículo 7 também, ele se coloca nesta condição: e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo, de estar com o Senhor. No caso dele a gente compreende, irmãos, porque ele era uma autoridade e reconhecia a autoridade de Jesus, na visão que ele tinha, do jeito que o centurião pensava. Ele não era judeu, era romano, e tantas outras coisas, mas não importa. Jesus veio exatamente para quebrar esses obstáculos, para destruir esses impedimentos, para desfazer essas amarras que prendem as pessoas a uma vida indigna da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não rejeita ninguém. Jesus, certa vez, ele disse que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que o médico é para os doentes. Então, por isso que nós fomos alcançados pela manifestação do poder da glória de Deus em Jesus Cristo, porque nós éramos os perdidos, que afastados de Deus, estávamos doentes, longe da salvação. Então Deus não faz acepção de pessoas, as pessoas é que faz acepção de deuses. Tem pessoas que preferem servir as imagens, esculturas do que o Deus vivo todo-poderoso. Tem pessoas que preferem servir os deuses criados pelas mãos de homens do que o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Tem pessoas que preferem servir a Mamon, o Deus da riqueza, do que servir o Deus todo-poderoso, que é o dono de todo o ouro e prata que existe. Olha, irmãos, as pessoas é que fazem a acepção. Deus não rejeita ninguém. Então, não importa a tua condição, o que importa é que você se renda ao Senhor, que você se submeta à vontade dEle e que você deixe Ele fazer na sua vida a obra que somente Ele pode fazer. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter convosco, estar contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Agora, ao mesmo tempo que ele abre mão de um grande privilégio que ele teria, amém? Ele ao mesmo tempo também manifesta uma fé que está faltando em muitos de nós nos nossos dias. Hoje, mesmo no meio evangélico, a fé está se manifestando através de um objeto, de uma rosa, de um sal, de uma água, de um emblema, alguma coisa que foi consagrado, que foi ungido, que tem o poder de retirar o mal da sua vida, de retirar o mal da sua casa. Não é nada disso. Quem pode tirar o mal da sua vida e da sua casa é Jesus. Você não tem que andar atrás de simbolismos. Você tem que ir em busca do Senhor que salva a sua alma e que protege você de todo mal. Versículo 8, por favor. Então, irmãos, o que acontece? Ainda que esse homem compreendesse a questão da autoridade e da servidão, ele se viu indigno. Pode passar o próximo, por favor. Versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha, irmãos, ele vai discursar que ele é uma autoridade, que ele tem poder sobre servos, soldados, manda isso, manda aquilo outro. Mas o que ele precisava era que Jesus liberasse uma palavra. Não tem aquele corinho que nós cantamos, né? Basta uma palavra do meu Deus. Creio que foi nesse texto que se inspirou para escrevê-lo. Então, e a gente sabe, meus irmãos, que basta uma palavra do nosso Deus. Basta. Nós sabemos que nós não temos como surpreender Deus. Amém, irmãos? Jesus aqui não estava surpreendido, tá certo? É uma forma humana da gente dizer que ele ficou admirado da fé que aquele homem pronunciou. Jesus também foi naquele tempo 100% humano e esteve entre os homens nesta condição também. E o que eu quero que a igreja compreenda é o seguinte:
A Bíblia nos ensina no livro de Hebreus que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé, agora eu vou colocar na ordem certa, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada ao Senhor? O que alegra a Deus no nosso relacionamento com Ele? Fé. Quando nós cremos com todo o nosso coração. Quando nós cremos com todas as nossas forças. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. Quando nós cremos de verdade, irmãos. Então, o que Deus espera encontrar nós é exatamente isto. Uma fé invencível, irmãos. A fé invencível não quer dizer que você vai conseguir tudo que você quer do jeito que você quer, não. Mas é aquela fé que não permite você desistir. É aquela fé que faz você avançar e enfrentar, e você vai permanecer na esperança, e você vai aguardar o dia da sua redenção, ou o dia da sua bênção, ou o dia do seu milagre, ou o dia da sua vitória, seja como for. Sem estabelecer condição nenhuma para Deus. Este homem coloca esta condição, desafia, irmãos. Ele alcançou notoriedade diante dos olhos de Jesus por causa disto. Se você parar para observar aquela multidão que seguia Jesus, seguia por causa dos milagres, das multiplicações dos pães e peixes, das pessoas que Jesus ressuscitou. Elas eram apenas seguidoras. Aí eu posso agora me dar a liberdade para abusar um pouquinho da minha interpretação nesse texto e dizer que aquele centurião, mesmo sendo romano, mesmo se sentindo indigno, mesmo se sentindo que não tinha condição nenhuma de se apresentar diante de Jesus, mesmo assim é possível que aquele homem era mais servo de Cristo do que aqueles seguidores todos que estavam acompanhando a cada dia e tudo que Jesus fazia. Porque quantas daquelas pessoas, meus irmãos, que viram e ouviram tudo que Jesus fez e disse, naquele dia gritaram, crucificam. Quantas, irmãos? Então tem muita gente que segue, mas não crê. Está ali porque acha que vai conseguir alguma coisa. É o hino que nós cantamos agora há pouco. Nós sabemos que no seu original vai dizer, né? Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Mas a gente sabe que não é assim, irmãos. Nós adoramos Deus pelo que ele faz, sim. É verdade. Mas muito mais nós o adoramos pelo que ele é. Porque se ele fizer, ele é Deus. Mas se Deus não fizer, continua sendo Deus. E nós continuamos a crer. Nós continuamos a confiar. Por mais difícil que esteja, por mais que as pessoas à nossa volta digam, abandone esse Deus e morre, nós continuamos crendo, porque o nosso Deus vai permanecer sendo Deus, fazendo ou não fazendo, abrindo a porta ou não abrindo, quebrando a maldição ou não quebrando, curando a enfermidade ou não curando. Ele vai continuar sendo Deus todo o tempo. Amém, meus irmãos? Então o desafio que nós temos, irmãos, é que nós agrademos ao nosso Deus com a nossa fé. Que nós creiamos com todo o nosso coração. Que nós busquemos no nosso Deus Todo-Poderoso, vivo Deus, o milagre que nós desejamos, o que precisamos. A abertura de alguma porta, a quebra de alguma maldição, a cura de alguma enfermidade, não importa. Porque basta uma palavra do nosso Deus. E eu acho maravilhoso esse momento entre eles, porque é bacana a gente ver esse momento de Jesus, mesmo sendo ele 100% homem, 100% Deus, mas ele na sua humanidade, ele expressa isso, deixando maravilhoso, irmãos, que nós, pode passar, irmão, versículo 9. Então, porque nós, irmãos, precisamos desafiar a nossa fé e crer num grau mais elevado, subir os degraus da fé, não da fé absurda, né? Da fé consciente, da fé que faz a diferença, da fé que nos faz mover, e não da fé que faz cruzar os braços porque Deus vai fazer tudo, não. Da fé que nos leva para frente, para enfrentarmos o que quer que venha sobre nós, e então experimentaremos o milagre que o Senhor nos dá. E ouvindo Jesus,
E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha, irmãos, procura lá um milagre que Jesus tenha feito, que não tenha necessidade de manifestar a fé. A fé é a nossa participação. A fé é a nossa cooperação com Deus. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. A fé é a nossa maneira de cooperar, de crer com todo o nosso coração. Para encerrar, versículo 10. Aí vai acontecer o milagre. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são. O servo que estava enfermo, eles encontraram são, ou seja, curado, liberto da enfermidade, liberto de todo mal. Amém, meus irmãos? Então, peça a Deus: Senhor, libera uma palavra sobre a minha vida. Eu estou precisando. Preciso que o Senhor me abençoe. Preciso que o Senhor me ajude. Em nome de Jesus. Para a glória do nosso Deus. Para a gente encerrar, irmãos, eu vou orar nesse momento. Coloque a sua fé em prática. Creia com todo o seu coração. Creia com todas as suas forças. Mas lembre-se que sexta-feira, sábado, domingo de manhã, 8h30 da manhã e domingo à noite é sempre às 19h30, teremos culto presencial. Cultos em que a igreja poderá estar presente com no máximo 30%. Amém, irmãos? Que Deus em si nos abençoe. Senhor, muito obrigado por toda a bondade, amor e misericórdia que o Senhor tem dispensado a nós. Louvado e agradecido seja o seu maravilhoso nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desse momento. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos liberte de nós mesmos. Precisamos, Pai, do seu socorro, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Sem o Senhor nós não conseguimos, sem o Senhor nós não avançamos. Ajuda-nos, Pai amado, fortalece-nos, ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai, nas nossas limitações. Capacita-nos para vivermos todos os dias uma vida segundo o seu coração. Abençoa todos, Pai, que estão aqui. Somos muito poucos. E abençoa todos que estão acompanhando pela internet, que eu espero que seja em um número muito maior. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que esta palavra abençoe a todos que forem alcançados por ela. Que o Senhor tome nas tuas mãos as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa. Que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento, Senhor, para vivermos uma vida segundo o seu coração. Abençoa-nos com paz. Abençoa-nos com alegria. Abençoa-nos com saúde física, mental e saúde espiritual. Cerca-nos com teus cuidados, Pai. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos livre de todo mal. Quero pedir ao Senhor por aqueles que têm aniversariado, meu Pai amado. Há alguns dias, meu Deus, eu não sou capaz mais de lembrar de todos. A Betânia e a Edinalva aniversariaram. Hoje é a Kedna que está aniversariando. O irmão Hebe que aniversariou. Oh, meu Deus, são tantas pessoas, meu Pai amado, que tem... o Senhor tem dado a graça de completar mais um dia de vida, Santo Deus, mais um ano de vida. E eu te peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor nos livre de todo mal. Concede-nos a paz e a vida em abundância para podermos viver uma vida segundo a sua vontade. Cerca-nos com teus cuidados e faça cair por terra, Pai amado, toda maldição que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a nossa família. Também liberta o nosso país, Pai, a nossa nação, de toda maldição, Pai amado, que tem sido lançada contra a nossa terra brasileira. De pessoas que têm decidido se tornar inimigos, adversários, pessoas que têm se levantado contra a nossa nação. Ó Deus, repreende a mentira, Pai, o engano, espíritos de ladruagem, Pai, que tem tomado conta do nosso país. Faça cair por terra, Pai amado, toda maldição, todo trono, Pai bendito, de maldade que tem sido levantado na nossa terra brasileira. Que o Senhor repreenda, meu Deus, toda obra de feitiçaria, de macumbaria e magia negra. Que o Senhor, Pai, cancele, Deus, todo mal contra as nossas vidas. E que o Senhor misericordiosamente traga sobre nós o bem que só o Senhor pode nos proporcionar.
Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos. Quero pedir a sua bênção sobre a irmã Nívia, que está internada, Pai, lá em Diamantina. Precisou ser transferida, meu Pai, para ser acompanhada por um especialista na área em que ela está sofrendo. Ajuda a tua filha, meu Pai. Dá sabedoria, Pai, aos médicos, Santo Deus, sensibilidade, para que eles possam conhecer, Santo Deus, o meio de ajudar a tua filha. Liberta a tua filha daquelas dores, meu Pai, daquele mal. Não somente ela, mas todos quantos estão doentes e enfermos, meu Pai, sofrendo, Santo Deus, todos os males que ainda existem sobre a face da terra. Cura-nos, Pai, liberta-nos, transforma-nos. Obrigado por tudo, obrigado por me permitir chegar até o final deste culto, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja o nosso Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Com oração silenciosa nós concluímos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.